Olá, muito bem-vindos. Estamos chegando nessa quarta-feira com mais uma entrevista com um especialista na área. Hoje nós vamos falar sobre seguros. O meu avô e minha avó já diziam: seguro morreu de velho. E aqui eu estou com um dos especialistas em Presidente Prudente, João Marcos Ribeiro, um grande amigo, e também muita gente conhece o João Marcos aqui em Presidente Prudente, por isso que eu trouxe essa pessoa com essa credibilidade. Ele é da Avilar Seguros e Previdência. Bem-vindo aqui a Mix, meu amigo. Obrigado, Eudes. Bom dia, quem está nos ouvindo aí. É um prazer estar aqui com você, é um prazer estar aqui na Mix. Vamos lá, estamos aqui à disposição. Muito bem, a sua empresa já é bem famosa aqui em Presidente Prudente. Há quantos anos você já está no mercado com a Avilar? Agora em 2022, nós estamos completando 10 anos com a Avilar. Eu atuo no mercado desde 2002, então esse ano eu completei 20 anos já de atuação no mercado de seguros. A gente sabe, vender seguro não é uma coisa muito fácil, né? Porque as pessoas sabem que necessitam de ter algum tipo de seguro, mas é uma despesa que o brasileiro normalmente não coloca no orçamento, porque, na verdade, a grande maioria do brasileiro não tem nenhum orçamento. Como é que fica para vender seguro desse jeito, hein? Eudes, o que acontece no Brasil hoje é que a- o brasileiro ele tem pouca educação financeira. Então ele não para pensar no que vai acontecer daqui a um mês, um ano, muito menos 5 anos, 10 anos. A gente tem um problema de cultura quando a gente fala de seguros no Brasil. Por isso, a penetração de seguros ele tem muito a ver com a educação. Não só a educação financeira, como a educação em geral. Isso é o que impacta mais a compra dos seguros. Eu costumo dizer que a gente não vende seguros. Eu costumo dizer que a gente vende um serviço, a gente vende uma segurança, a gente vende uma tranquilidade. Então a pessoa que vai comprar, quando você fala assim, estou vendendo a tranquilidade para você, não fica muito difícil dela entender, né? Porque, afinal de contas, você deve ter números dos sinistros que acontecem, das coisas que acontecem. Atualmente, já melhorou muito, né? Sei lá, 20 anos atrás, quando eu comecei, as pessoas elas tinham muito receio em relação a quem era a seguradora, como que ia ficar, se acontecesse alguma coisa. É, Falar, o seguro sou eu mesmo quem faço, eu sou um baita do motorista. A gente cansou de escutar essas expressões aí, né? Mas quando você começa a mostrar para a pessoa que o que a gente quer é deixar ele mais tranquilo, é dar para a família dele mais segurança, é fazer com que ele viva com ele seja mais, a palavra no momento seria ele seja mais programado, mais É. planejado. Ele vai diminuir as, Os riscos, os riscos, talvez. os imprevistos, digamos assim, certo? A gente fala que o que acontece quando você tem um seguro é que você vai ter o imprevisto. Isso não tem como Vai fugir acontecer. disso. Isso vai acontecer. Só que o seguro, ele vai diminuir a consequência daquele imprevisto, né? Então ele vai diminuir o risco, ele vai diminuir o impacto que aquilo vai ter na tua vida, né? Na tua vida familiar, na tua vida profissional, na tua vida financeira, principalmente. Ô, João, se eu tenho lá, eu quero pensar sobre fazer seguros. E eu não tenho nenhum seguro de vida, nenhum patrimonial, nem um seguro do carro. Qual seria o primeiro seguro que eu deveria escolher? Cara, o brasileiro ele começa do final para o começo. Se você quiser fazer um seguro, o primeiro seguro que eu te oriento a fazer é o seguro de vida, que é disparado o seguro mais barato que tem, né? É uma maneira de você comprar uma herança para o seu filho sem você ter um centavo no banco, sem você ter nenhum patrimônio. Você já garante hoje que se acontecer alguma coisa com você, o seu filho vai tá protegido, a família sua vai estar protegida, o teu futuro e o futuro da tua família vai estar garantido.
Então, se você tivesse que comprar um seguro hoje, se você tivesse dinheiro para comprar somente um seguro, eu ia te falar, compra o seguro de vida, com certeza esse é o melhor investimento que você pode fazer. E depois, o segundo? O segundo seguro que você deveria adquirir seria o seguro da sua casa. Porque a sua casa é onde você, é o seu lar, é o seu porto seguro, é onde você habita com a sua família. E se acontecer alguma coisa com a sua casa, o transtorno que isso vai te gerar é enorme. E o custo de um seguro residencial é baixíssimo, né? Um seguro de uma casa hoje, ele chega a ser menos que 1/3 do seguro de um carro. Então, Olha, olha essa olha a proporção. vantagem. Olha a proporção. Às vezes eu tenho um seguro de um carro de 50 mil que custa R$ 2.000. E eu tenho o seguro de uma casa que custa R$ 500.000, eu pago R$ 400 por ano. Olha a diferença, olha a desproporcionalidade. E o seguro da casa, além do seguro para a É casa, isso que eu ia falar, benefícios. para a parte estrutural, né? Hoje o seguro evoluiu tanto que se você tem um seguro de uma casa, se o seu cachorro ficar doente, você pode ir lá e levar ele no hospital veterinário, que você tem direito a uma consulta de emergência, Olha, uma limpeza de caixa d'água, um eletricista, um encanador. Se você usar, sei lá, 5% ou 10% do que o seguro te oferece, sem ser o seguro, você já paga praticamente o custo anual dele. Então é muito interessante. Depois só que você tivesse o seguro de vida e o seguro da sua casa, eu iria orientar você a fazer o seguro do seu carro. ô João, me diz o seguinte, como é que ficaram as propostas para seguro após, ou durante, né, ainda estamos vivendo uma parte dessa pandemia, mas naquele período mais complexo da pandemia, imagino que muitas pessoas quiseram fazer seguros, até as pessoas mais velhas. Isso teve um acréscimo em relação aos valores de seguros ou não? Na pandemia, pelo contrário, o seguro ficou mais barato. As seguradoras, elas entenderam qual era o papel delas na pandemia, qual era a função social delas naquele momento. Tanto que o seguro de vida, ele contempla no contrato dele a exclusão de cobertura por pandemia. Então, logo começou a pandemia, as seguradoras se juntaram e decidiram, por vontade própria, dar cobertura para a morte decorrente de Covid-19. Então, isso foi assim, um marco para Foi um salto. Foi um salto. Foi um marco para o seguro naquele momento, a gente ter essa visão e demonstrar para o cliente que a seguradora ela tem consciência do papel que ela tem na sociedade. Então, naquele momento, a seguradora, mesmo sem ter obrigação, elas se juntaram. Então, isso foi uma atitude que começou com 5, 6 seguradoras, depois todas as outras foram atrás. E hoje nós não temos nenhuma seguradora que deixou de pagar uma apólice por morte por Covid. Então, isso foi muito interessante. Então, nesse momento de pandemia, o que aconteceu? As seguradoras, entendendo o papel delas, elas deixaram de reajustar os prêmios e elas cobriram eventualidades que estavam excluídas da apólice. Isso fez com que o mercado se fortalecesse como um todo. Agora que esse momento está passando e nós estamos voltando aos poucos à normalidade, é natural que exista uma correção, né? As seguradoras, aos poucos, elas estão repassando um pouco desse custo que ficou represado, até porque na pandemia você também teve uma diminuição dos sinistros, principalmente dos seguros de carro, né? O pessoal saía menos de casa, Sim, andava sim. menos, tal. Então, Teve um lucro aí, né? exatamente. Então, ela fez uma programação, ela fez um planejamento e ela entendeu que dava para ser daquela maneira naquele momento. A partir do final de 2021 para 2022, com o retorno das atividades, com a mobilidade aumentando, as pessoas viajando mais, o sinistro cresceu. E nesse momento, a seguradora ela tem um prejuízo e o seguro funciona assim. Primeiro, a seguradora tem um prejuízo, depois ela contabiliza esse prejuízo, depois ela divide com o mercado. E hoje, aos poucos, a seguradora está repassando isso. Mas não mais do que a inflação desse período. É uma correção... Ainda continua bem em conta. Com certeza vale muito a pena. Muito bem, então conversando com o João Marcos aqui da Avilar,
seguros e também previdência. Bom, falar de previdência, né? Porque a gente nós só falamos de seguro até agora. Previdência é um outro assunto muito interessante, já que o governo vem tirando cada vez mais benefícios da previdência social, previdência do governo, mas tem essa outra opção, que é a previdência privada. Como é que está a consciência em relação à previdência privada, hein, João? É outra coisa que culturalmente o brasileiro não estava acostumado a pensar, né? Ele tinha o planejamento dele, do menino quando nascia, era: filho, estuda, arruma um emprego, trabalhe até os 60 anos, se aposente que você vai viver a vida depois dali. Hoje, com a mudança das regras da Previdência, até com essa mudança da expectativa de vida e tal, o brasileiro ele começou a perceber que só a Previdência estatal ela não era Não dá, suficiente. né? Não dá, É não muito dá. pequeno. E com o advento aí da educação financeira, esses bancos, os bancos digitais, até o tema de educação financeira vindo mais à tona constantemente, as pessoas começaram a perceber que elas precisam pensar no futuro, né? Então, assim, no Brasil, o brasileiro médio, ele estava acostumado a pensar no futuro com 50 anos. Na hora que ele estava fazendo 50 anos, ele começava a pensar: poxa, agora eu preciso aumentar o meu INSS para mim ter uma aposentadoria. Hoje não funciona mais assim. Hoje as coisas não funcionam mais assim. Hoje, se você quer ter um futuro melhor, você tem que começar a poupar desde cedo. E aí eu sempre mostro e sempre trago o exemplo do americano. Quando um americano nasce, a primeira coisa que ele adquire é uma poupança. Hum, Lá tem um outro nome, mas sim. o pai ou o avô, ele faz o quê? Ele cria para aquele bebê que acabou de nascer uma reserva, que ele vai depositando até aquele americano fazer 18 anos, e aí aos 18 anos o pai pega aquele dinheiro e dá na mão do filho. Só que até os 18 anos, o pai, além de estar poupando para ele, está ensinando ele a usar o dinheiro. Então, Ah, quando ele faz 18 anos, o pai dele faz duas coisas. Primeiro, dá a carta para ele, dizendo que, ó, você foi aprovado em tal universidade e tal, e o dinheiro está aqui para pagar a sua universidade. Está aqui. A segunda coisa que ele faz é o seguinte: ó, eu já paguei um aluguel para você em tal rua, em tal lugar, em cima de tal lanchonete, você vai morar lá dali para frente. Com 18 anos, o americano não tem mais casa, ele vira um sem-teto. Só que é um sem-teto com a faculdade paga, com uma educação financeira, e aí ele vai começar a aprender algumas coisas da vida. Mas a grande diferença do brasileiro para o americano nesse sentido é que o pai do americano ele se preocupa com reservar uma parte daquilo que ganha desde o começo da vida do americano. e por que você acha que no Brasil é diferente? É justamente por uma falta de cultura, uma falta de educação financeira. O brasileiro ele foi muito acostumado a depender somente do Estado para viver. Então, durante esse período, nos últimos 50, 60 anos, o brasileiro ele esteve acostumado a ver as pessoas envelhecendo, se aposentando e vivendo de aposentadoria. Bem ou mal, ele vivia de aposentadoria, sem fazer nada. Praticamente sem fazer nada, porque se ele trabalhasse ou se ele não trabalhasse, chegava aos 65 anos, ele tinha uma aposentadoria por idade. Hoje a coisa já mudou bastante, né? Lá nunca teve isso, né? Lá Lá fora do país, nos não Estados tem, não Unidos tem ou essa na Europa, assistência aí. não tem, né? Então, nos países mais liberais e mais desenvolvidos, eles simplesmente ou eles têm ou eles não têm. Se eles dependerem do Estado, ele vai ter uma vida miserável. Então foi isso que fez com que o brasileiro se acomodasse e agora com as mudanças das regras, ele está parando para pensar que não é bem assim. Então é necessário que desde muito novo o brasileiro tenha uma poupança. Por quê? Quando você tem 1 ano, 5 anos, 10 anos de reserva, você não consegue enxergar o poder que tem o juro daquele valor que está guardado. Somente depois de 10 ou 15 anos que você consegue enxergar que o juro que você tem sobre o que você está guardado, muitas vezes vai ser maior do que o que você está contribuindo. Então, quando você tem lá 10, 15, 20 anos de contribuição, é que aquilo começa a render realmente. E aquilo começa a fazer diferença no valor que você tem guardado. Por isso que,
previdência é um negócio extremamente importante, só que ele só é bom quando começa cedo. Por isso que lá em casa, meu filho nasceu, a primeira coisa que eu fiz para ele foi uma previdência. Todo amigo meu que tem uma criança, que nasce uma criança, o presente que eu dou é a primeira parcela de uma previdência privada. Aí o pai faz o que quiser dali para frente. Mas o primeiro presente que eu dou para uma criança, filho de um amigo meu, alguém que é conhecido, alguém que é próximo de mim, é um plano de previdência privada. Agora me diz o seguinte, eu não fiz, por exemplo, a previdência e eu tenho um filho com 15 anos, 18 anos. E aí, ainda dá tempo? Eu diria para você que agora é a hora de começar. Se você falasse para mim que seu filho tem 28 anos e me perguntasse que hora que eu devo começar, eu ia falar agora. Se o seu filho tivesse 38 anos, eu ia dizer para ele agora, porque quanto antes, melhor. Se você não guardou até agora, você tem que começar a guardar agora. Porque se você não guardar agora, daqui 2 anos vai ser tarde demais. Então, o negócio é começar com o mínimo que você puder, ou com o máximo que você puder, por menos que seja, e isso aos poucos vai se inserindo no seu orçamento, e esse valor aos poucos você não vai sentindo ele sair. E aí você vai aumentando, você vai aumentando, você vai aumentando, até que isso se torne um hábito, e esse hábito vai te trazer lá na frente um benefício. Ô, João, são tantos anos fazendo seguros, eu queria saber se existe algum seguro que foi feito assim de uma forma inusitada. Porque a gente já ouve falar daquela artista que fez o seguro da bunda dela, o jogador que fez o seguro da perna, enfim, e por aí vai, né? Esse tipo de seguro, você já chegou a fazer algum tipo? Já viu algum? Qual foi o seguro mais inusitado que você já fez? Olha, Eudes, eu vou te dizer que eu já recebi alguns pedidos bastante excêntricos. Conta pra gente aí. Mas um comum é Não é de impotência, não, né? Pra ainda continuar, não. ficar levantando. Ainda não, mas assim, um que é comum é o sujeito ou a sujeita vir pedir um seguro para a sogra. Ah, é? Então a sogra tá lá com 70, 75 anos e a pessoa vem perguntar, não dá para fazer um seguro para fumar, porque não sei o quê, tá. E assim, por isso eu digo, quanto antes, melhor. Se você quer que quando a sua sogra morrer, você tenha um seguro, contrate antes dela fazer 50 anos, porque depois fica muito caro. Fica caro. Então, não que não seja possível, mas não é viável. Mas a gente já ouviu falar aí de algumas histórias. Mas há exemplo, esse tipo de possibilidade, né? Existe. Agora, seguro de latinha de Coca-Cola. Um americano uma vez resolveu fazer o seguro de uma latinha de Coca-Cola que ele tinha tomado no primeiro encontro com a mulher dele. E lá nos Estados Unidos foi feito essa apólice para aquela latinha de Coca-Cola por o valor que ele tem lá. Então, a gente tem relatos de um gato... Mas as seguradoras brasileiras têm esse tipo de modalidade também ou não? Por exemplo, estou passando por uma gripe daquelas, uma faringite, e a minha voz é praticamente tudo que eu tenho em relação ao trabalho. Seria possível fazer um tipo de apólice para a minha voz, nesse caso? Existe um princípio no seguro, Eudes, que ele diz que tudo que tem valor é segurável. Tá? Então, se a sua voz tem valor, ela é segurável. É o princípio da latinha de Coca-Cola. A latinha de Coca-Cola tem valor? Tem um valor. Mas ele tem valor para ele. Para ele. Um valor para ele específico. tem um valor específico. Para mim, ela vale 50 centavos. Para ele, valia $1 milhão que ele pediu para segurar. A seguradora precisa entender se aquilo é viável do ponto de vista técnico, do ponto de vista jurídico e do ponto de vista financeiro. Então, naquele caso, foi viável lá nos Estados Unidos, de acordo com a legislação deles. No Brasil, isso não seria viável. Voltando para o exemplo que você me deu, a sua voz. Exemplo da voz. A sua voz é o teu bem mais precioso, é o que faz você ganhar dinheiro, é o seu instrumento de trabalho. Então, a sua voz ela é extremamente segurável, é um objeto segurável, porque ela tem valor, ela tem importância e juridicamente é protegido. Então, a gente consegue fazer, sim, criar, sim, um seguro específico para você. Isso não é um negócio que você vai chegar lá no banco ou na minha corretora na prateleira lá. E vai estar pronto. Não. Vai depender de estudo, existe toda uma ciência atuarial por trás
e ela vai buscar qual é a viabilidade e o ponto de equilíbrio financeiro e econômico daquele negócio. Ok, vamos lá para outra pergunta. Tem uma pergunta aqui dos nossos internautas, pessoas que estão participando conosco, porque é o seguinte, João, tem muita gente que recebe, assim como eu, você deve receber pelo seu banco, o banco que você utiliza, propostas de seguros. E por que fazer com uma seguradora e não com o banco que está te oferecendo ali, o banco que já faz o trabalho para você? Tá, se você me permitir, eu vou fazer só uma correção. Eu sou corretor de seguros. Eu tenho uma corretora de seguros. A minha corretora de seguros, ela presta serviço para 50 seguradoras. Quando você chega para mim e pede um seguro, o que eu vou fazer? Eu vou olhar dentro das 50 seguradoras, esse é o meu papel. Aquela que melhor te atende, aquela que te entrega o melhor produto e aquela que vai ter o melhor custo-benefício dentro daquela necessidade sua. Seja um seguro de carro, um seguro de casa, um seguro de vida, o seguro da sua moto, o seguro do seu avião, o seguro da sua bicicleta. Então, eu vou procurar dentro das 50 seguradoras que eu trabalho a que te atenda melhor. Eu sou um prestador de serviços, um intermediário na relação do seguro entre você, que é o consumidor, e a seguradora, que é o distribuidor. Né? A seguradora que é, digamos, não é nem o distribuidor sou eu. É o A seguradora garantidor. é o garantidor, é quem desenvolve o produto. Então, eu tenho 50 opções para te oferecer. Quando você vai e contrata no banco, essa é a primeira grande diferença, ele vai ter uma, ou na melhor das hipóteses, 4, 5 ofertas para te fazer. Né? Enquanto eu vou te oferecer um corretor, qualquer outro corretor, colega, ele vai te oferecer 30, 40, 20, 15 ofertas diferentes. Né? E a maior... E com uma análise também, né? Exatamente, com análise. A maior diferença disso tudo, Eudes, seria mais em relação ao atendimento. Porque muito se fala que o banco ele vende errado, ele não sei... Não, o banco, quem vende é o gerente. E o gerente está ali para fazer o melhor para você. Ele não é culpado, ele vai te oferecer, dentro do que ele sabe, o que ele tem de conhecimento, aquilo que você está querendo. Só que ele tem, além do seguro, mais 40 produtos para vender. Você está querendo dizer que não é um Ele especialista não na é um área. especialista naquilo. Então, nem sempre ele é o culpado por uma oferta mal feita. E o outro problema, ele trabalha de segunda a sexta. O corretor, ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias da semana. Ele é obrigado a te atender a hora que você ligar. O gerente, não. O gerente, 6 horas da tarde, ele vai lá, passa o crachá, você vai ter que ligar para uma central. Já se você contrata o seguro com o corretor, você tem o telefone do corretor, você tem o telefone da equipe do corretor que vai providenciar um atendimento para você, personalizado, sabendo quem você é e te dando a atenção que você merece. Essa é a grande diferença. Muito bem. Olha, estou recebendo o João Marcos aqui da Vilar Seguros e Previdência. O nosso programa já está quase chegando no final, hein? Foi muito rápido. Vai ter que vir mais vezes aqui para a gente conversar. Será um prazer. Bom, João, me diz aí, para a gente encerrar, os seguros hoje em dia, eles trazem muitas opções, né? Você falou do residencial que traz muitos benefícios para quem faz o seguro para casa, seja na parte estrutural, a hidráulica, né? O telhado, enfim. E para o ser humano, né? Para aquele seguro de vida, ele traz algum tipo de benefício? Sim, sim. Hoje o seguro ele se desenvolveu muito. Hoje o Brasil passa por um momento muito bom quando se fala de seguro. Hoje, quando você contrata um seguro de vida, isso eu vou dar alguns exemplos, eu não vou conseguir falar de todos os benefícios. Sim, sim. Mas junto com o seguro de vida, você pode contratar uma diária de incapacidade temporária, que é para o profissional liberal que deixa de trabalhar por um acidente, foi jogar bola no final de semana, quebrou o pé, vai ter que ficar lá 60 dias sem trabalhar. O seguro de vida ele vai pagar uma diária para aquele cara ficar parado em casa pelo acidente que ele sofreu. A telemedicina, muitos seguros de vida, por um valor que é um décimo daquilo que você pagaria num plano de saúde, ele te dá um médico 24 horas por dia. Então, se você tiver uma dor, se tiver um problema de saúde, você vai entrar lá no telefone, no 0800, que a seguradora vai fornecer para você,
E você vai falar com um médico lá do Einstein. Algumas seguradoras elas oferecem hoje o serviço do Einstein Conecta. Então você vai fazer uma entrevista, uma consulta médica por vídeo, autorizada pela ANS, que é a Agência Nacional de Saúde. Num dos maiores hospitais do Brasil hospitais do mundo. Do Brasil e do mundo, né? Um dos hospitais mais famosos do mundo. E você vai ter o diagnóstico ali na hora, ele vai te dar uma receita, que você pode pegar aquela receita, levar na farmácia e vai ser aceita. Isso é um benefício que o seguro dá. Além disso, ele te dá a assistência funeral, que a gente, né, torce para ninguém usar, mas ele te dá desconto, clubes de descontos. A gente tem várias seguradoras que têm convênios que dão mais de 600 descontos de cinema, supermercado, loja de departamento, eletroeletrônico, viagem, desconto em tudo isso. Você tem lá as assistências de estilo de vida. Então, você quer fazer um exercício, você vai ter um personal que vai te orientar como fazer aquilo, nutricionista. Então, tudo isso dentro de um seguro de vida que custa, sei lá, R$40, R$50 por mês. Então, é barato. É só isso, mais ou menos? É só isso. O seguro de vida, em média, hoje, ele custa R$30. E traz um benefício, vamos dizer, no caso de morte, de quanto? Só para ter uma ideia. Vamos pensar que você paga R$30 por mês e você tem um seguro de vida de R$50 mil por morte. Já tá bom, hein? É bastante. Se você fizer a conta, R$30 por vale mês. Isso tudo? Acho que... A gente tem que lutar para valer mais vivo do que morto. Isso mesmo. Mas se você fizer a conta, quanto que eu vou demorar para juntar 50 mil pagando R$30 por mês? Por isso que eu falo que o seguro de vida tem que ser o primeiro seguro que uma pessoa contrata. Porque é barato perto do benefício que ele te dá. Né? Que maravilha. Conversando com o João Marcos aqui. João, ainda tem um tempinho. Vamos falar do Brasil. O que você está achando do Brasil, essa disputa política, as eleições esse ano? Sem te comprometer muito, não quero saber em quem você vai votar, mas eu queria saber se há uma esperança no fim do túnel aí, porque está um pouco nebuloso, ao meu ver. Né? A gente está vivendo um momento conturbado, mas, por outro lado, eu acredito que o Brasil está passando por um momento importante do ponto de vista de conscientização. Até 10 anos atrás, era praticamente impossível você ver alguém conversando sobre política. Né? Ninguém conversava sobre política, você não sabia quem que era o ministro da Saúde, você não sabia quem que era o vereador, o deputado, ou Nem o lembrava senador. quem tinha votado, né? Muito menos, tão pouco. Hoje, você já tem uma conversa, um bate-papo na sociedade sobre isso. Isso é o começo para uma politização correta da sociedade. Seja A ou seja B em quem você vota, é importante você discutir isso, né? De uma maneira saudável, de uma maneira pacífica, mas a discussão ela é muito saudável do ponto de vista de trocar ideias. Por que o candidato A ele é melhor que o candidato B? Ou por que o candidato B ele está falando tal coisa sobre o candidato A? Isso começa a criar uma discussão que no momento parece que é uma briga, fica aquela poeira, aquele ambiente conturbado, mas aos poucos você vai vendo que as pessoas elas têm mais consciência do que está acontecendo. Então, o que eu acredito é que o Brasil está passando por um momento bom, um momento saudável do ponto de vista de conscientização política, e que depende muito de nós, que somos formadores de opinião, falando com os nossos filhos, com os nossos amigos, discutir o que é realmente importante para a nossa nação. Então, respondendo a sua pergunta, eu sou otimista. Eu vejo o copo meio cheio. Que maravilha. Muito bem, nós estamos encerrando o nosso Jornal da Mix de hoje. Muito obrigado, João, pela sua presença aqui. Convido você para vir mais vezes aqui, esclarecer dúvidas, falar sobre educação financeira. Será um prazer, Eudes. Eu estou à sua disposição. Valeu, gente. Amanhã nós estamos de volta a partir das 7h30 da manhã. Até lá, grande abraço, valeu.